Hoje eu quero abordar um tema com vocês, 5 votos para obter o poder espiritual. Esse tema veio de um livro que eu li essa semana, e que esse livro falou muito no meu coração. É um livro do A.W. Tozer, um autor americano, que viveu no século XVIII para o século XIX. É um pastor, autor de muitos livros. Eu já tinha ouvido falar desse cara, mas eu fui um colega meu, ele falou para mim que ia me dar uns livros, um pastor amigo de uma igreja em Belo Horizonte, falou assim: Arley, podia vir cá, que eu tenho uns livros para te dar e a gente conversar sobre os assuntos. E eu fui lá, e quando eu abro a caixa de livros que ele me deu, eu tive a surpresa de encontrar essa pérola. E confesso para vocês que quando eu li esse livro, eu pensei imediatamente: eu tenho que compartilhar esse conteúdo com a igreja, eu tenho que compartilhar com as pessoas. Eu compartilhei com a minha esposa, e ela falou assim: compartilha com a igreja. E aí, antes de compartilhar com vocês, eu também compartilhei com a minha célula, na quinta-feira. E eu gostaria de hoje compartilhar com vocês. Compartilhei com as pessoas que pregam aqui nessa igreja. Falei: olha, livro excelente, se vocês quiserem ler, leiam. E esse livro está disponível de graça, em PDF aí no Google. Se você quiser baixar, você pode baixar esse livro e ler. Mas eu quero, de forma objetiva, compartilhar. Alan, diminui um pouquinho o retorno para mim, por favor. Gostaria de compartilhar com vocês sobre a experiência que eu tive. O certo é que, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós vamos vivendo a vida e vamos perdendo algumas experiências ao longo da nossa caminhada. Nada mais empolgante, nada melhor do que um encontro com Jesus. Nada melhor e mais empolgante do que uma experiência com Deus. Mas não é possível que durante a nossa caminhada de fé, a gente possa viver sempre nessa empolgante experiência com Jesus. Durante a nossa caminhada na fé, nós vamos passando por provas, por lutas, nós vamos passando por situações que tentam apagar o brilho da nossa fé, que tentam diminuir o entusiasmo. É onde muitos cristãos, eles cometem um erro, dizendo que eles estão fracos na fé, dizendo que eles não estão conseguindo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala assim: quando penso que sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando penso que eu estou desmoronando, é aí que eu preciso entender que eu estou na dependência do Espírito Santo. É onde eu e você precisamos fazer o que o autor, ele fala sobre um reavivamento pessoal com Deus. É onde você precisa entender que aquela chama que você pensa que está apagada, você precisa reacender o seu relacionamento com Jesus. É onde você, como cristão, que você já entregou sua vida para Jesus, você precisa entender, irmãos, que você precisa estar num patamar de maturidade com Deus, que você precisa fazer algumas coisas diferentemente de pessoas que não fazem o que eu vou dizer para vocês. Você olha para homens de Deus na Bíblia, você vê que grandes homens de Deus, eles foram dirigidos por alianças. Quando você faz uma aliança no seu casamento, você que é casado, ou você faz um compromisso, um voto, você faz uma aliança, um casamento. E grandes homens de Deus precisam fazer compromissos com Deus. Eu estou ouvindo muito barulho, eu não estou gostando. Cadê os meninos aqui dessa igreja? Olha para mim aqui, criançada. Se vocês fizerem barulho, eu vou colocar vocês de castigo aqui no altar. Vocês querem ficar de castigo aqui no altar? Então façam silêncio agora. E aí, grandes homens de Deus, eles são guiados, eles são dirigidos por alianças, por compromissos, por votos. Nós olhamos, por exemplo,
em Salmos capítulo 56, 12, Davi ele fala assim, olha, os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Eu estou bravo com você. Eu os manterei. Se a gente fizer um compromisso com Deus, nós precisamos manter esse compromisso. Se você fez uma aliança com Deus, você precisa manter esse compromisso com Deus. É muito importante porque a maioria das pessoas não querem um compromisso, irmãos. As pessoas elas querem entrar na igreja, assistir o culto, elas vão para a célula, assistem a célula, mas elas não fazem um compromisso. Muitos casamentos dão errado. Essa semana uma pessoa de um lugar que não é aqui da igreja me ligou e falou assim, pastor Arley, bravo comigo. Não por causa de mim, mas por causa do marido. Que está casado, mas quer viver na gandaia. Está casado, mas quer viver na farra. Ele está vivendo comigo como se fosse solteiro, pastor Arley. Porque não quer uma coisa chamada aliança, não quer compromisso, não quer aliança. A Bíblia ela nos incentiva, esse livro ele nos incentiva. Nós fazermos votos, fazermos compromissos. Quem traduziu esse livro, ele até fala aqui na introdução do livro que você vai ler, ele até fala que talvez a palavra mais correta não seja voto, talvez seja compromisso, mas eu quero dizer para vocês que homens de Deus, quando eles não conseguem fazer um compromisso, eles às vezes precisam fazer um voto, porque o voto, se você promete uma coisa para Deus, você não pode quebrar o compromisso que você fez com Deus. O voto é inquebrável. O voto é uma decisão que você toma e você tem que permanecer nela. Mas o compromisso, às vezes, nós falhamos. E Davi, ele está falando que o voto que ele fez, ele vai cumprir. E muitas pessoas precisam fazer um voto. Precisa deixar o compromisso para fazer um voto. Porque o homem carnal rejeita a disciplina, mas nós que somos espirituais, nós precisamos abraçar a disciplina. A disciplina é algo que nós precisamos fazer um voto. Nós precisamos assumir um compromisso firme, uma disciplina firme. Porque muitos querem ser livres. Muitos não querem, dizem assim, eu não quero um voto na minha vida. Eu não creio nisso, isso é legalismo. Muitos têm medo de assumir um compromisso firme com Deus e falam assim, pois é, se eu fazer um voto, né, eu vou ter que... E eu não estou disposto a cumprir. Tozer, que é o autor desse livro, ele dá dois exemplos muito interessantes. Tozer, ele fala sobre dois homens. Ele fala de um homem que não fez nenhum voto perante Deus. Esse homem que não fez nenhum voto perante Deus, é um homem que não assume responsabilidades, é uma pessoa que ele chama, Tozer, ele chama de um vagabundo que é livre, um cristão vagabundo. E ele fala que esse cristão, ele senta num banco de jardim de dia, ele dorme sobre o jornal à noite, ele faz o que ele quer. Esse homem, ele frequenta o culto de vez em quando, ele até vai numa célula, isso eu estou dizendo, mas esse homem que não assume um compromisso verdadeiro, um voto com Deus, é um homem livre, mas ele também é uma pessoa inútil. É uma pessoa que apenas ocupa um lugar no mundo e respira o ar desse mundo. E ele cita um outro homem, que esse homem é diferente. Talvez um presidente, ou um primeiro-ministro, ou um empresário, ou alguém que assume uma grande responsabilidade. Esse sim, carrega no seu ombro o compromisso, e ele tem que arcar com o seu compromisso. Quem arca com grandes responsabilidades não são livres. Ele tem que assumir responsabilidades. E quando eu li esse livro, eu me perguntei,
Eu quero ser um crente vagabundo, que não quer assumir responsabilidades, não quer fazer votos, para eu obter poder espiritual, para eu poder crescer na minha função de crente, ou eu quero ser um homem que assume muitos compromissos e responsabilidades perante Deus, para que a minha vida de fé possa melhorar. A pergunta que eu faço para você é: você quer ser alguém que não assume nenhum compromisso, ou você quer ser alguém que assume responsabilidades perante Deus? Sabe de uma coisa, galera? Eu e você não podemos ser frequentadores de igreja. A vida cristã, ela é muito mais do que isso. A vida cristã, ela é assumir responsabilidades, e eu quero falar sobre 5 áreas muito importantes para que nós possamos assumir responsabilidades. A número 1 é: trate seriamente com o pecado. Trate seriamente com o pecado. O grande inimigo da humanidade, desde o Jardim do Éden, se chama, não é novidade. O pecado, ele sempre foi o grande problema, só que nos dias que nós vivemos, o pecado ele tem sido manipulado, tem sido dado nomes para o pecado, caras para o pecado. O pecado ele tem sido chamado por diversos nomes. Hoje damos nomes do pecado como transtornos, síndromes, compulsividades. Trazemos diversos nomes para o pecado, ao invés dos seres humanos confessarem os seus pecados, eles guardam os seus pecados. Dão nomes para o pecado. Ao invés de confessar as suas culpas a Deus, para que fiquemos livres dessas culpas, nós tendemos a esconder o pecado e fazer com que o pecado se torne cada vez mais oculto, sabendo que o pecado é um pior inimigo da nossa alma, que o pecado ele adoece a alma das pessoas. O salmista Davi, ele disse o seguinte: enquanto me calei diante dos meus pecados, o pecado ele me trouxe problema, adoeceram os meus ossos. O pecado ele só traz coisa ruim, nós sabemos disso, mas a humanidade ela tende a ter uma coisa chamada religiosidade. Religiosidade é você querer caminhar dentro de uma igreja, é você camuflar os seus pecados dizendo que eu tenho problemas emocionais, que eu tenho problemas espirituais, que eu sofro de transtorno compulsivo obsessivo, que eu sofro de ansiedade, que eu sofro de tal coisa, que eu sofro disso, se tornando uma pessoa, uma vítima da sociedade, ao invés de você dizer: eu sou um pecador, preciso me arrepender dos meus erros. Preciso urgentemente de me arrepender, porque a Bíblia diz em Romanos 14, 17, a Bíblia diz o seguinte: o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus sendo justiça, significa que Deus ele não se conforma com a injustiça. Deus ele quer que eu e você sejamos justos. E ser justo tem a ver com você perceber que aquilo que não está bom na sua vida, você precisa tirar da sua vida. Porque Ezequiel 18, versículo 4 e 20, a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Nós temos que encarar o fato de que o pecado, ele tem uma consequência, e o salário do pecado é um salário que começa com a letra M e termina com a letra E. Qual que é o salário do pecado? Morte! O pecado traz morte. O pecado traz morte espiritual, o pecado traz morte física, o pecado traz morte para a alma, o pecado ele destrói a nossa vida. E nós precisamos entender que o pecado, ele precisa ser nomeado, o pecado ele precisa ser identificado, o pecado precisa ser repudiado,
Nós devemos pedir a Deus para ter misericórdia, para que as nossas almas sejam livres do pecado. Seja um pecado consciente, seja um pecado inconsciente, seja qualquer tipo de pecado, nós temos que entender que Deus é santo e Ele odeia o pecado. Eu quero dizer para você, você é uma pessoa invejosa? Sim ou não? Se você é uma pessoa que vê uma mulher com cabelo bonito, e você olha e fala assim, nossa, eu queria ter um cabelo bonito assim, lá dentro de você dói, é porque você é invejosa. Quando você vê algum irmão seu com um carro muito bonito, e você tem um carro muito feio, e você sente inveja dentro do seu coração, é inveja. Se você vê alguém com uma casa bonita, e a sua casa não é tão bonita, e você não sente inveja, eu quero dizer para você, você precisa dar nome para o seu pecado e falar, Jesus, todas as vezes que eu vejo alguém melhor do que eu, com posses que eu não tenho, ou com um corpo que não tenho, com um cabelo que eu não tenho, eu sinto inveja. Me perdoe da inveja em nome, é um pecado e você tem que dar nome para o pecado. Se você, por exemplo, guarda mágoas, feridas, dores, tristezas e angústias no seu coração, você precisa dizer, Jesus, eu sou uma pessoa que tem ressentimentos, Jesus, eu sou uma pessoa que não perdoa, nós precisamos admitir os nossos pecados. Adão e Eva, no jardim, eles não admitiram o pecado. Adão disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Nós temos a tendência de empurrar a culpa para o outro. Nós temos a tendência de empurrar o problema para o outro. Nós precisamos de assumir que o nosso problema somos nós, o pecado somos nós. Se você é uma pessoa que se ira com muita rapidez, uma pessoa que quando passa por um problema xinga, se você passa por um problema você briga, quando você abre a boca sai palavrões. Esses dias, uma determinada pessoa conversando comigo, eu sabia que ele era crente, e conversando e a gente falando de um problema, de uma situação, papapá, e quando eu penso que não, irmãos, esse cara começou a falar um tanto de palavrão, eu falei, uai, eu achei que ele era crente, e começou a xingar e falar palavrão aqui, fulano, aqui, beltrano, papapá, que esses tal, olhei e falei assim, uai, achei que ele era crente. Nós precisamos assumir que nós somos pecadores, e que precisamos remover da nossa vida tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não presta, porque o salário do pecado, sim, é a morte. O que é que Deus tem falado para você resolver e você não está resolvendo? É a imoralidade que você tem vivido nela? É os pensamentos que ocupam a sua mente, que está aí borbulhando e você não está resolvendo? São os negócios errados que você está fazendo? São as atitudes pecaminosas? Você nunca pode se esquecer de que Jesus deixou o poderoso sangue dele, que nos purifica, que nos perdoa e que remove todo o pecado da nossa vida. Amém? O sangue de Jesus, ele remove toda impureza, toda indignação, tudo aquilo que nos separa dele. Então nós como cristãos, eu e a irmã Cida, uns anos atrás, tinha um cachorro aqui, e esse cachorro pegou um berne. E nós seguramos esse cachorro e a irmã Cida espremeu assim, irmãos. E removemos o berne e jogamos para as galinhas comerem. E elas comeram aquele berne e no cachorro ficou um buraco. Porque o berne ele vai comendo por dentro a carne. Ele vai devorando o animal vivo. O pecado ele faz a mesma coisa comigo e com você. Ele vai nos comendo, vai devorando, e quando a gente pensa, nós estamos adoecidos, porque o pecado ele traz morte, e nós precisamos remover isso da nossa vida. Segunda coisa, segundo compromisso, o primeiro compromisso qual que é? Trate seriamente com pecados. Remova da sua vida aquilo que não presta. Se você está fazendo coisas que não agradam a Deus, que você sabe o que é, tira da sua vida, remove da sua vida agora.
Nós vamos orar daqui a pouco e você vai dizer: Jesus, não ore assim, Senhor Jesus, perdoa dos meus pecados. Não, Senhor Jesus, eu sou um mentiroso, safado, remove essa mentira da minha vida em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu não posso entrar no supermercado, que eu fico com a mão coçando para roubar alguma coisa, porque hoje até para roubar tem uma coisa chamada cleptomania, sabia? Estão dando nome para as coisas, irmãos, é doente, coitadinho. Não, é demônio que está na vida da pessoa, é Satanás. Tudo hoje tem nome, sabia, Robertinho? Tem nome, não, é demônio, é falta de caráter. Não, se você a mão coça para roubar, você vai dizer: Satanás, larga o meu coração, minha mão, eu não vou roubar mais. Trapaceiro, enganador, espírito de Jacó, tem que remover da nossa vida. Segundo voto, segundo compromisso para você obter poder espiritual, para você obter força no Senhor, caminhando com Jesus. Segunda coisa é: não seja dono de coisa alguma. O bebê, quando ele nasce com a mão aberta ou com a mão fechada? Com a mãozinha fechada. Você lembra, André, quando você nasceu? Lembra? Não? Nasce com a mão fechada. À medida que o bebê ele vai crescendo, ele abre a mãozinha, mas quando ele faz 1 aninho e pouco, você dá o seu celular para o seu bebê e você vai pegar dele. O que ele fala? Isso é? Isso é meu. Tenta tomar dele para você ver. Não é meu. Tozer, ele traz essa realidade, irmãos, porque para muitas pessoas existe uma coisa chamada egoísmo. Porque, na verdade, quem é que dá o ar que você respira? Quem que te dá forças para adquirir tudo o que você tem? Quem é que te ensina, te dá conhecimento e te capacita para você desenvolver as funções que você exerce? É o Senhor. Não tem nada que é nosso nessa terra. O Senhor não quer que eu e que você sejamos pessoas egoístas. Sabe por que o Senhor ele quer abençoar você? A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, porque o Senhor ele quer derramar bênçãos, mas o Senhor ele não quer filhos egoístas. Deus ele não quer filhos mimados. Deus ele quer pessoas que sejam amáveis. Deus ele quer dar para pessoas que sejam dadas, porque é muito melhor você dar do que receber. É muito melhor você ser abençoador, é muito melhor você receber de Deus, porque Deus ele quer derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Então seja alguém desprendido, seja alguém que não guarda tudo para você. Tem alguém com necessidade? Abençoe o necessitado. Tem alguém passando dificuldade? Ajude essa pessoa. Sabe, tem alguém que você pode retribuir, retribua, porque Deus ele tem te abençoado e ele vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Então nunca diga: eu sou dono de tudo, é tudo meu. Não. Deus tem te dado e ele quer te abençoar ainda mais. O ponto número 3 que eu quero abordar com você é terceiro compromisso que você deveria fazer para que você se torne uma pessoa com mais poder. Nunca se defenda. Nunca se defenda. Irmãos, quem gosta de fazer justiça? Todos nós. Quem gosta de ser injustiçado? Não é à toa que a gente, se não tomar cuidado, a gente erra nisso. Todos nós queremos justiça. Ninguém gosta de ser injustiçado. Nós gostamos de nos defender. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: o que é melhor? Fazermos justiça com as nossas mãos
ou deixarmos Deus fazer justiça por nós? Deixar Deus fazer justiça é melhor? Ou nós fazermos justiça é melhor? Irmãos, eu quero ler para vocês Êxodo 23, versículo 22. Deus disse para Moisés assim, olha, serei inimigo dos teus inimigos e adversários dos teus adversários. Deus disse para Isaías assim, Isaías 54, 17, assim, olha, toda arma forjada contra ti não prosperará, diz o Senhor, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Quem aqui já sofreu calúnia? Quem aqui já sofreu difamação? Quem aqui já foi injustiçado? Deixa eu dizer para você, o sangue ferve. Eu quero contar a história aqui de um cara chamado Henri Suso. Henri Suso foi um homem que Deus chamou para ele fazer um despertamento espiritual. E ele estava buscando a presença de Deus, irmãos, muito. Clamando ao Senhor, buscando a presença de Deus. E pessoas começaram a se levantar contra ele, com calúnia, com difamação, falando mal dele. A história conta que, Sandra, ele chorou muito, com lágrimas amargas, e veio a mágoa e entrou dentro do coração dele. É bom quando alguém fala da gente? É bom quando alguém nos critica, que alguém faz coisas assim? Não. E teve um dia que ele estava no terraço da casa dele, Geraldo, e tinha uns cachorros assim, brincando com um pedaço de trapo, pedaço de pano velho. E esse cachorro, ele pegava esse trapo, balançava para cá e jogava para lá, e pulava, e corria atrás daquele trapo, e ele ficou vendo aquilo. Eliane, Deus falou assim com ele, Suso, você está vendo esses trapos? É isso que estão fazendo com a sua reputação. Os cães, os homens maus, estão pegando a sua reputação, estão chacoalhando, tentando jogar para cá e para lá, porque eu estou permitindo que eles façam isso. Mas eu quero dizer para você, um dia as coisas vão mudar. A Bíblia diz o seguinte, os humilhados serão exaltados, irmãos. Se você está sendo humilhado, se você está sendo injustiçado, eu quero dizer para você, eu aprendi com esse livro uma coisa, vou apresentar as minhas injustiças para Deus e vou deixar com que Deus resolva os meus problemas. Porque o problema que eu estou passando pode ser uma escola para que eu aprenda, para que eu me fortaleça, para que Deus me ensine a deixar as coisas nas mãos de Deus. Amém? Quarto voto, estou acabando. Quarto compromisso, muito importante. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Irmãos, deixa eu falar para você. O Marelo é um pedreiro horrível. Nosso Deus, só faz coisa errada. Deixa tudo bagunçado, deixa as coisas sem fazer, na obra, tem que ficar pedindo, os ajudantes dele, tudo preguiçoso. Aí, eu comentei com vocês, eu estou falando bem ou mal dele? Mal. Estou falando mal dele. Aí o que vocês vão fazer com a informação que eu estou falando para vocês? Óbvio, vocês vão passar para frente. Todo mundo vai começar. Que o Marelo, que isso, que aquilo. E a gente aumenta, mas não inventa. Irmãos, a difamação, a calúnia é algo que destrói
a reputação de outras pessoas. O que vocês que estão ouvindo essa difamação que eu estou fazendo deveriam fazer comigo? Pastor Arley, deixa eu falar para você uma coisa. Nunca faça isso, porque a difamação destrói as pessoas. Quando você vê um fofoqueiro dentro dessa igreja, sabe o que você vai fazer? Você vai repreender ele. Fala assim, o que vocês vão falar para mim? Se você tem um problema com o Marelo, resolve com ele. Se eu tenho um problema com ele, eu tenho que resolver com ele, não é vocês darem ouvido. O grande problema dos cristãos é que a maioria dos cristãos são frouxos. Na hora que o fofoqueiro chega para fazer a fofoca, é gostoso de fazer o quê? Ouvir a fofoca. Se nós focarmos mais na qualidade das pessoas, ao invés de focarmos nas falhas, nós vamos ter uma igreja melhor. Nós vamos ter famílias melhores. Nós vamos ter empresas melhores. Nós vamos ter ambientes de trabalho melhores. O grande problema é que existem muitos fofoqueiros dentro do reino de Deus, com a língua daqui lá na porta, que ao invés de ajudar, eles estão atrapalhando o avanço do reino de Deus, irmãos. E nós temos que cortar. Os fofoqueiros, eles atrapalham. Os fofoqueiros, eles não deixam. A Bíblia diz o seguinte: o amor cobre multidão de pecados. 12, ele diz que o fofoqueiro, ele não tem lugar, ele não tem favor de Deus. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz que 6 coisas o Senhor, ele abomina, e a 7ª, ele detesta. 6 coisas ele detesta e a 7ª ele abomina, a sua alma abomina. Provérbios capítulo 6. E a coisa que o Senhor mais detesta é quando fora dos holofotes, que acaba o culto, na célula, na casa das pessoas, lá no ministério, os irmãos começam a semear contenda. Deus, ele detesta. Você pode ter certeza que a presença de Deus não está entre os semeadores de contenda. Vamos olhar para o Marelo. O Marelo é um excelente pedreiro, um ótimo profissional. Eu só estou brincando com vocês aqui, porque eu gosto de pegar no pé dele mesmo. Mas nós vamos parar de fofocar e falar mal dos outros, porque o Senhor não gosta disso. Número 5 e último voto. Nunca aceite qualquer glória. Se tem uma coisa que o ser humano gosta, é de massagem. Massagem no pé, massagem nas costas, massagem aonde mais? Nas mãos. O lugar que o ser humano mais gosta de massagem se chama ego. Você quer ver um político, ele sabe massagear o ego das pessoas. Muitos líderes, pastores, gostam de massagear o ego das pessoas. E a conversa mais perigosa de todas é a massagem no ego. Eu tenho visto líderes dessa igreja, e eu quero alertar vocês, que elogiam demais as pessoas. Quando você ouve um elogio, toma cuidado com o elogio que você recebe. Você que gosta de elogiar demais os outros, cuidado com o elogio que você dá demais para os outros. Por quê? Deus, ele ama a disciplina. E uma pessoa que elogia demais, ele nunca vai conseguir disciplinar os outros. A Bíblia diz
que Deus é zeloso. A Bíblia diz que a glória de Deus, Ele não compartilha com ninguém. E se tem uma coisa que muitos músicos, baterista, ministro de louvor, pastores, descem do altar e ficam buscando nos outros. E aí, como é que você acha que foi? Como é que eu preguei hoje? Buscando a própria glória. Não busque a glória, ministros. Pastores, líderes de célula, não busque a glória, não. Um dos pilares mais importantes da reforma protestante se chama Soli Deo Gloria. Somente a Deus toda a glória. Nós somos servos de Deus. Nós não estamos aqui para mostrar o quanto nós fazemos. Nós não estamos aqui para mostrar o quanto nós cantamos, o quanto nós pregamos, o quanto os diáconos servem, o quanto iluminam as luzes, enquanto regulam o som, enquanto os professores são bons. Nós não estamos aqui. Eu achei interessante que o Pedro Bial, para você, que o Pedro Bial, ele estava entrevistando o Luciano, o irmão do Zezé de Camargo. E junto com o Luciano estava o pastor. E o Pedro Bial fez uma pergunta capciosa. Pastor, como que é ter em sua igreja um cantor sertanejo tão famoso, tão rico, com tanto dinheiro na sua igreja? Como que ele é tratado lá? Pergunta maliciosa, capciosa. Mas o pastor, ele foi muito esperto. Deus deu graça para ele. Em rede nacional ele falou assim: Pedro Bial, eu quero dizer para você, na igreja, no corpo de Cristo, não existe maior, não existe menor, todos somos irmãos em Cristo Jesus. Não existe quem tem dinheiro, quem tem menos dinheiro, quem é rico, quem é pobre, quem é bonito, quem é feio. Na igreja de Jesus, é a igreja de Jesus. E aqui na igreja de Jesus, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o louvor. Amém. 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 A Ele o louvor. A Ele a glória. Tem uma música assim, não tem, irmãos? E o louvor é isso. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, ministros de louvores que estão aqui, e René que hoje lidera a equipe de louvor, eu quero dizer diante de toda a igreja, escute isso. As músicas antigas exaltavam a glória de Jesus, mas os lixos que estão sendo produzidos hoje, detesto as músicas, a maioria das músicas eu detesto, só exaltam o ser humano, dão valor para o ser humano, dão honra para o ser humano, porque na verdade, as músicas que atraem a presença, as músicas que atraem a glória de Deus, são as músicas que exaltam o poderoso nome de Jesus. Você concorda? Você concorda com isso? Então eu peço que as músicas sejam selecionadas com critério de louvor, de adoração e de honra, porque nós precisamos tirar os olhos de nós e colocar os olhos em Jesus. Eu quero dizer para você, você precisa determinar que nunca irá aceitar qualquer glória, mas cuidar para que Deus receba toda a glória. Pastor Arley, então eu não vou poder receber elogio mais? Pode. Hoje mesmo eu elogiei o Vitor. Gosto muito do jeito que ele toca a bateria. Mas é o que ele vai fazer com o elogio que ele recebe? Vai deixar subir para a cabeça? Elogiei, por exemplo, elogio os diáconos. Elogio a equipe, a minha célula. Mas é o que eu vou fazer com o elogio que eu recebo? Vai virar vaidade para mim? Sabe por quê? Deixa eu contar para vocês, eu estou acabando, escute. Estou acabando. Eu já ouvi
pessoa dentro dessa igreja virar para mim e falar assim: por que eu não estou pregando mais no altar? Porque eu prego muito melhor do que fulano, que Beltrano, que isso e aquilo outro. Eu falei assim: você não está pregando nesse altar mais por causa disso. Soberbo, arrogante, e você acha que é melhor do que os outros. Eu prefiro uma pessoa simples pregando nesse altar do que alguém arrogante como você. A humildade dentro da igreja, ela é essencial para que a igreja do Senhor Jesus continue funcionando. Eu já ouvi pessoas, líderes me relatarem aqui, de pessoa dizendo assim: porque eu sou melhor do que todo mundo, eu faço melhor do que todo mundo. Eu falei com esse líder assim: então ele está muito parecido, não é com Jesus não. Está muito parecido é com o diabo, porque é o diabo que pensava assim. É o diabo lá quando ele estava no céu, chamava Lúcifer, né? Ele estava lá no céu e ele quis ser melhor do que Deus. Irmãos, nós precisamos entender que para nós obtermos poder espiritual, eu quero citar a última frase para nós tomarmos a Santa Ceia, de Austin Sparks. Ele disse assim: olha, na verdade, Deus não só simpatiza com o nosso egoísmo, Ele apenas busca destruir dentro de nós qualquer coisa que tenha gosto do amor próprio, vanglória, autossuficiência e reproduzir em nós algo da beleza do seu próprio caráter. Deus, Ele quer produzir em mim e você a beleza dEle, a glória dEle. E nada mais belo é do que alguém que é usado por Deus. Uma pessoa que é usada por Deus é uma coisa maravilhosa. E nesse último ponto eu quero dizer para você: os humilhados, aqueles que se humilham, o Senhor sempre faz com que eles se exaltem. Confia no Senhor, entrega o seu caminho para Ele, e eu tenho certeza que o mais Ele fará. Fica de pé, para que a gente possa comer do pão e beber do cálice. 5 votos para obter poder espiritual. Você agora, enquanto vamos distribuir o pão e o cálice, que já pode ser distribuído, por favor, rapidamente. Quando você está com uma doença grave, você chega no médico e fala com ele assim: pode me dar a injeção que for, que eu quero ser curado. Pode me dar injeção, pode me dar o remédio, morfina, pode me dar o que tiver aí que eu quero resolver o problema. Você vai olhar para Jesus agora e vai falar: Jesus, o pecado habita em mim e eu preciso resolver isso com o Senhor agora. Agora. Precisamos tomar uma decisão com Cristo. Agora. Não é depois, é agora. Trate com o seu pecado. As mulheres têm a tendência de querer tratar os nossos pecados. Eu já virei para a Kézia várias vezes e falei com ela assim: olha, você não é o Espírito Santo. Você faz isso com o Renê? Não fala não. Mulher tem mania de querer ficar tratando a gente como se fosse Deus. É só uma brincadeira, mas é verdade. Homens, resolvam com Deus. Mulheres, resolvam com Deus. Jovens, resolva aí com Deus. Deus está chamando você, você sabe disso, você tem que resolver com Ele. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Abra sua boca, confessa o seu pecado, fala: Jesus, eu sou ladrão,
Jesus, eu uso droga. Jesus, eu sou imoral. Jesus, meus olhos não prestam. Jesus, da minha mente tem muita porcaria dentro dela. Jesus, eu sou ignorante. Jesus, eu sou orgulhoso. Jesus, eu sou uma pessoa que não é fácil. Jesus, é você que sabe. Você vai tratar seriamente o pecado. Fala com Jesus, seja sincero para Ele. A sua esposa não tem que ouvir o que você está falando com Jesus, e nem você tem que ouvir o que a sua esposa está falando. Nem o pai tem que ouvir o que o filho está falando. É você e Jesus. Trate seriamente com o seu pecado. Você está recebendo o cálice na mão. Enquanto isso, nós vamos celebrar essa canção. Mas trate aí com o seu pecado. Peça a Jesus que te lave, que te purifique no poderoso sangue do Cordeiro. No início eram as palavras, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Queridos, eu viajei semana passada e quando eu voltei de viagem, eu deixei meu carro na casa do meu vizinho, Marcelo. Quando eu voltei, eu tô sentindo um cheiro podre dentro do meu carro. Cheiro de rato morto. Sabe quando aqueles bichos morrem dentro da casa da gente? Dá aquele cheiro de carfenicina, aquele trem podre. Eu tô caçando esse cheiro, procurando tudo quanto é lugar, e não estava conseguindo achar o cheiro. Mas tinha alguma coisa podre. Aí eu abri o capô, desmontei aquela parte da frente e eu percebi que o cheiro estava vindo lá de dentro, da caixa de ar. Aí eu abri, só minha mão que passava. Era a conta da minha mão passar, sabe, Juliana? Só minha mão passava. Aí, irmãos, eu enfiei. Quando eu enfiei a mão lá dentro, eu senti uma coisa gosmenta. Bem gosmenta. Mas eu já coloquei a mão aqui mesmo. Irmãos, na hora que eu pego, que eu puxo a mão assim, filhotes de rato já em decomposição, apodrecendo, aquela baba, aquela gosma cheia de larva. Eu já tinha colocado a mão, irmãos. Tive que colocar a mão naquilo ali e puxar. Aquele cheiro podre, mas podre.
Eu falei, meu Deus, os meninos estavam perto de mim. Eu falei, nossa, todo mundo com nojo. Irmãos, mas tinha mais podridão lá dentro, tinha mais rato. Não era só aquele não. Já estou com a mão suja mesmo. Irmãos, enfiei a mão lá e peguei mais um, peguei outro e limpei aquelas trenhadas sujas, cheias de lava. Deixa eu falar para você. Tratar seriamente com o pecado é fazer isso. O pecado é podre, é nojento, gosmento, terrível. E só você, se eu chamasse a Késia, ia resolver, irmão? Não, não ia não. Pelo contrário, até agora ela está com nojo. Sabe? Meus filhos, eu falei com eles, cheira minha mão para vocês verem. Não quiseram nem cheirar, irmão. Sabe por quê? O pecado, ele é podre. Eu quero pedir para você, só tem uma coisa que faz com que o pecado saia da sua vida. Se chama poderoso sangue de Jesus. E se você aplicar o sangue de Jesus na sua vida, essa podridão do pecado, essa sujeira do pecado vai sair. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar agora. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 13, que nem o sangue de bodes, nem o sangue de cordeiros foram capazes de purificar aquilo que estava impuro ou contaminado. Mas o poderoso sangue de Jesus, ele sim, aspergido sobre as coisas imundas, eles têm o poder de purificar de todo o pecado. Senhor Deus, nessa noite, eu quero aplicar o poderoso sangue do Cordeiro sobre os nossos corações, que muitas vezes têm impurezas, têm pecados que nos sujam, que nos contaminam. Mas eu quero pedir ao Senhor, lava-nos agora, Jesus, limpa-nos agora, de dentro para fora, removendo todo o pecado, removendo toda a sujeira, removendo tudo aquilo que não presta. Eu quero agora pedir ao Senhor, traz liberdade a nós como filhos de Deus, traz a certeza da salvação, purifica-nos agora, Jesus, reaviva-nos agora, Pai, para que possamos obter poder espiritual como filhos de Deus, poder espiritual. Reveste-nos como igreja de autoridade no nome de Jesus. Reveste-nos como igreja, Deus, como uma igreja santa, pura, imaculada, para a glória de Deus Pai. Eu quero pedir ao Senhor, limpa cada coração dos jovens, homens e mulheres, crianças, todos nós, que possamos agora ser livres do pecado, porque estamos confessando, e a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, que a paz do Senhor esteja sobre você, porque nós somos livres do pecado, nós somos libertos. Eu declaro sobre a sua vida, pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poderoso nome de Jesus, que você é liberto, que você é liberta, que você é salvo, que você é salva, que você tem a presença, que você tem a glória e o poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior de que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Senhor Deus, nós agora consagramos o pão, consagramos o suco de uva. Pedimos ao Senhor, Pai,
que a tua presença seja real em nossas vidas. Pedimos que esse pão, pedimos que esse cálice, representando aqui o teu corpo, representando aqui o teu poderoso sangue, que nós aqui estamos fazendo memória da morte do Senhor, da ressurreição do Senhor, para que nós possamos experimentar agora uma nova vida em Cristo. Nós consagramos, declaramos que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, declaramos que o teu sangue é poderoso, e vamos comer agora desse pão e desse suco. Nós agora, como igreja, reunidos em teu poderoso nome, como um corpo, a igreja de Cristo, possamos estar unidos em sua presença, unidos em um só corpo, que é o Senhor. Pedimos agora a renovação da mente em Cristo Jesus, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, em o nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, O meu Salvador. quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, O meu Salvador. Amém? Pode sentar, irmãos.